E, ressaltando, não vamos cometer crimes. Eu tentei não ser moleque com você, eu tentei. Mas quem não erra em 2023? Tava tudo perfeito esse ano até tu virar. Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao primeiro Palazeca. Estou aqui, eu, Guilherme Paladino, de volta falando sobre Palmeiras, com meu grande amigo Zeca Reis. Muito bom dia, Zeca. Como tá você? Muito bom dia. Muito feliz. Bastante coisa sobre o Palmeiras essa semana. É o tempo ideal para a gente. Né? Não, é o tempo ideal para a gente torcer para o Palmeiras, porque na data FIFA não tem jogo. Então fica uma festa para a gente poder ser feliz sem ver o Palmeiras jogar, que nos últimos meses estava bem difícil. Exatamente, mas aí tem a parte triste, né? A parte triste que é ter que assistir seleção, que consegue ser ainda pior do que o Palmeiras, mas tudo bem, não tem problema. Também não, eu só comento a seleção, eu não assisto. Já assistiu bastante. A seleção temporária do Diniz não me pega tanto assim. Cara, mas na verdade é assim que funciona o futebol, né? Por exemplo, eu mesmo não assisto futebol quase nunca mais. Como eu já assisti futebol por muitos anos da minha vida, isso me dá toda uma propriedade para comentar como se eu fosse um expert completo no assunto. Bom, vamos passar rapidamente pela pauta de hoje, mas antes disso eu gostaria só, Zeca, de falar para as pessoas como que vai funcionar esse nosso projeto aqui do Porqueiras, né? Apesar da gente estar na Twitch do Gabi Verde do Ódio, esse vai ser o nosso canal, né? Só que a gente vai renomear para Porqueiras, é que a Twitch ela tem um tempo aí de 60 dias até a gente renomear. Mas a gente vai entrar aqui todos os dias, às 10h30 da manhã, e vamos fazer um programinha aí de 20 minutos para comentar os principais assuntos do dia do Palmeiras, fazer as repercussões, seja do jogo do dia anterior, ou enfim, as principais notícias. E a gente vai também transmitir esse programa no YouTube. Mas como a gente só foi atrás disso no YouTube ontem, ele tem um prazo de 24 horas até que a gente possa começar a fazer transmissão ao vivo. Então a gente vai subir esse programa hoje de maneira excepcional. A gente vai subir ele gravado no YouTube, mas na Twitch a gente está ao vivo. Então, enfim, se você está nos assistindo, comente, participe, a gente vai ler todas as interações de vocês. Aqui não posso colocar o comentário do André Muniz na live, porque se a gente falar sobre esse grupo, esse referido grupo que está cometendo atividades aí em determinado lugar do mundo, a gente vai tomar um shadow ban da Twitch. Mas, enfim, podem interagir que a gente vai comentar aqui com vocês. E então é isso, todos os dias, 10h30, na Twitch e no YouTube. A gente está deixando passando aqui embaixo. O nosso YouTube é @porqueiras, então vocês podem seguir lá, se inscrever. A gente vai colocar todas as lives lá também. E além disso, Zeca, além desses programas diários, a gente vai ter lives semanais. E aí não vamos ser só nós, né? Vamos ter aí todos os membros do Porqueiras, o Jimmy, a Júlia, o Jorge e também convidados especiais sempre vão estar participando aí com a gente. E a gente ainda não tem uma data 100% definida, mas normalmente vai ser aí pós-jogo, comentar sobre os jogos do Palmeiras, as principais notícias. E essa live vai ser uma live maior, né? Quer falar alguma coisa, Zé? Que eu esqueci de algo? Não, é isso. Só ver que a gente já tem algumas coisas postadas, então quem está chegando pela primeira vez, a gente tem a nossa primeira live que a gente fez antes do projeto começar oficialmente, né? Foi o início do projeto, já está no nosso YouTube, a gente já tem alguns cortes também no TikTok. Então, a gente vai continuar postando tanto as lives que a gente já fez, essas maiores, que o pessoal está mais acostumado, e a gente vai ter esse projetinho paralelo aqui, com as lives mais curtinhas, realmente. Mas para o pessoal que já quiser ver o que já tem postado, o que a gente já fez também nas últimas semanas, no Reels, nos shorts do YouTube, no YouTube em si, no TikTok, a gente tem bastante coisa postada, a gente vai continuar postando no Twitter e fazendo as nossas lives diárias. É isso. E a gente só tá enfatizando isso porque esse é o primeiro programa. Ao longo dos primeiros programas, para consolidar, a gente vai deixar, mas nos outros, assim que já tiver tudo muito consolidadinho, a gente já vai direto pro assunto. E eu só vou ressaltar que as redes sociais estão todas aqui embaixo, passando na nossa tela para quem quiser assistir. O Zeca falou que ele ia ficar muito feliz se tivesse, tipo, poucas pessoas assistindo. Cara, tem 10 pessoas simultâneas, que já é um negócio surreal de bom. Mas, bom, vamos começar então. Vamos começar com a pauta de hoje, Zeca. A principal notícia não tem como não ser a grande contratação do Palmeiras para a temporada de 2024. Temos 19 pessoas assistindo, tá? Não são 10 pessoas. Mas, enfim, eu vou colocar um vídeo aqui da nossa última live. Porque todo mundo fala, vocês aí só ficam zoando. A gente já sabia, gente, a gente já tinha informação da contratação do Aníbal. Então, vamos rodar aqui um trechinho da nossa última live que teve com as outras pessoas do Porquês. Vamos lá. O Palmeiras vai contratar um cara ali de, sei lá, 11 milhões de
de dólares, não sei. Claro que vai, o Aníbal E o Moreno. Palmeiras gastar Gente, 8 não, A Leila milhões tava com o mas- Aníbal falando que Moreno. o Palmeiras, a Leila tava falando que o Palmeiras já tinha uma contratação relativamente Bem avançada. acordada. É o Aníbal Moreno, gente. Tipo assim, não adianta. Ela falou, não ela precisa falou tá fazendo a. Ela falou que o Palmeiras quer 3 contratações e uma já tá bem avançada. Aí perguntaram se era o Bruno Henrique, aí ela falou quem me dera. É o Aníbal Moreno, com certeza. Então, esse corte, ele foi na semana passada, a gente gravou na quinta-feira essa live, antes de começar a ter essa especulação de Aníbal Moreno de novo, que foi só nesse fim de semana. Então, assim, temos um conhecimento aprofundadíssimo sobre Palmeiras, isso já não é mais novidade para ninguém. E aí eu vou te perguntar, Zeca, primeiro, sobre essa contratação do Aníbal Moreno. Vamos só contextualizar, né, o pessoal. A gente teve a notícia no Lance, o do Alexandre Guariglia, não sei o nome dele certinho, mas que o Palmeiras já está acertado com o Aníbal Moreno e com o Racing. Essa é a notícia de ontem do Lance. Só que não é tão assim, não é tão desse jeito, porque o nosso palestra hoje noticiou que o Palmeiras está sim acertado com o Aníbal Moreno para 2024, para ser o primeiro reforço, mas ainda precisa acertar pendências com o Racing. Enfim, estando acertado com o Racing ou não, a gente pode discutir já, mas eu queria saber de você, o que você acha sobre essa possível contratação? Cara, eu acho ela muito boa, é de fato uma posição que a gente precisa, só que, ao mesmo tempo, o Palmeiras consegue ser bem frustrante, primeiro por não contratar e até quando contrata. Eu acho que é o segundo ou terceiro nome que a gente tem, seguido praticamente, em que a gente perde o timing da contratação ou contrata na janela seguinte, pagando a mais, e fica aquela sensação de que podia ter feito antes, sabe? Como teria sido a Libertadores se a gente tivesse tido o Aníbal? Valeu a pena? A gente vai ter que pagar o quê? Provavelmente a gente vai pagar menos por ele agora em janeiro. Mas será que não valia a pena a gente ter desembolsado um pouquinho mais e talvez ter tido um time mais pronto para jogar a Libertadores e o resto do Campeonato Brasileiro? Isso já aconteceu com o Atuesta há alguns anos atrás. Tudo bem que não era uma supercontratação, mas a gente tentou ele numa janela, acho que foi na janela do meio do ano, e a gente só conseguiu trazer em janeiro, pagando a mais. E com o Arthur, recentemente, né, não foi na mesma janela, mas a gente acabou perdendo o prazo de inscrever ele na Copa do Brasil, e a gente jogou contra o São Paulo sem o Arthur. Então, a gente pode ver o copo meio cheio, o copo meio vazio. O copo meio cheio, o Palmeiras aparentemente tem convicção dos nomes de alguns dos nomes que aborda, então quiseram o Aníbal em julho e vão querer em janeiro também, isso é um ponto positivo, assim como foi com a Atuesta e com o Arthur, depois de um tempo. Mas, ao mesmo tempo, é frustrante porque dá a sensação de tempo perdido. A gente poderia ter tido o Aníbal por meio ano a mais, por meia temporada a mais, e a gente vê o impacto frequente que essas contratações que a gente faz no meio das temporadas podem gerar para o resto do ano. Então, é legal, é uma boa contratação, ele parece um jogador bem promissor, é uma idade que parece que não vai para a Europa depois, então é um cara que pode ficar bastante tempo no Palmeiras, só que é um pouco frustrante, porque a gente já poderia ter tido esse cara desde janeiro, que foi quando o Danilo saiu. Não, é bizarro, né? A gente só leu os comentários aqui que o pessoal tá mandando. O FP Fashion. Minha opinião é a seguinte: tem o dedo do Abel na contratação, então é bagre ou burro. E aí o Mago Divi ainda falou: os valores não assustaram, é bagre. Cara, isso é uma questão, né, também do Palmeiras, porque a gente, por exemplo, o que a gente estava falando sobre esse lance do Palmeiras? Por que a gente achou na última live que o Palmeiras ia querer contratar? Porque esse é um pouco do modus operandi do Palmeiras. O Atuesta, vai lembrar, vou citar esse nome, né, que a galera hoje está usando como uma maldição dentro do Palmeiras, mas o Atuesta foi exatamente isso. O Palmeiras, um ano antes de contratar o Atuesta, já estava indo atrás. E é muito doido, porque aparentemente o time tem essa convicção, né? Tem essa convicção de que o cara é bom. Mas tinha convicção no Atuesta também, né? E o Atuesta não é bom, tá ligado? O Flaco Lopes tinha uma convicção, os caras fizeram um baita investimento. Jogou na Argentina, lá era muito bom. O Lanús, a torcida do Lanús adorava ele, os caras queriam assistir jogo do Palmeiras para acompanhar o Flaco Lopes. O Aníbal tá seguindo o mesmo caminho, só que a questão é, beleza, esse é o cara pro Palmeiras? Cara, eu não faço a menor ideia, e o que para mim é mais importante é o quanto vamos gastar, porque diferentemente da última negociação, que foi na janela de transferência, que eles estavam aí especulando 8 milhões de dólares, nessa não tem nenhum valor, ninguém tá falando nada, ninguém gravou nada, em nenhum portal.
Eu suponho que seja menos, eu espero que seja menos, porque a gente, no meio do ano, tinha desculpa de que o Racing estava vivo na competição e de que não queria vender o jogador para o Palmeiras, que estava na mesma chave. A gente tinha a possibilidade de se encontrar na semifinal, quem me dera, inclusive. Mas existia essa desculpa, esse desconforto por parte do Racing em vender para o Palmeiras, justamente pela possibilidade da gente vir a ser um adversário direto deles. Então, é um jogador que está 6 meses mais velho, querendo ou não, isso faz diferença quando a idade é baixa para o jogador que sai da Argentina. Então, eu espero que seja baixo, mas, sinceramente, não sei se esse jogador todo, mas a necessidade existe. Eu acho que cabe ao time, cabe ao treinador, cabe aos profissionais entender esse jogador é bom bastante. Mas a gente precisa ver que pelo menos alguém está chegando. Então, assim, eu me animo com a contratação do Aníbal, mas deixo sempre a crítica de que ele já deveria ter vindo. Alguém já deveria ter vindo, seja em janeiro ou junho. Mas se é jogador para o Palmeiras, eu, pessoalmente, acho que é um perfil que me agrada, esse tipo de contratação. Eu gosto de jogadores jovens que têm potencial, que têm vontade de crescer no clube. Não? Então, acho positivo. Ele não é lá tão jovem assim, né? Mas, bom, vamos lançar para a próxima. 24 anos, né? Cara, o Aníbal Moreno, acho que ele é um pouco mais velho. Deixa eu ver a idade dele aqui. Na minha cabeça, ele tem 24 anos, porque eu tô falando que ele é um cara jovem. Não, ele tem 24, ele tem 24. É jovem. 24 anos. E é uma boa idade, né? 23, 22? O menino deve ter uns 22 anos. Então é por aí. Boa demais. E o Mago Diva, não vou contratar jogador por causa de chilique da torcida. 2 dias depois, Aníbal Moreno acertado. Bom, é isso. Vamos avançar para a próxima pauta aqui rapidinho, que é sobre os jogos que aconteceram nesse final de semana, né? A gente está falando da data FIFA, mas teve jogo nesse final de semana, e um desses jogos, Zeca, foi da Libertadores Feminina, em que o Palmeiras simplesmente sacolou, né? O Olímpia meteu 6-0, e é interessante essa campanha do Palmeiras na Libertadores, porque o Palmeiras meteu 5-0 no Barcelona de Guayaquil, 6-0 contra o Caracas, 4-3 contra o Atlético Nacional, e agora 6-0 contra o Olímpia, destaque da partida para variar, né? Bia Zanerato. E a gente vai ter a próxima partida, né? Que vai ser contra o Atlético Nacional nas semis. E vai lembrar, né? O Atlético Nacional, a gente já jogou contra elas do Atlético Nacional e ganhamos de 4-3. Mas, enfim, jogo importante. Foi aquele jogo que teve várias viradas, né? Esse 4-3 Atlético Nacional, se não me engano. Uhum. É isso. Aí, comentários a mais. Finalmente vamos ganhar o Mundial. E é engraçado, né? Porque, Libertadores Feminino. O Palmeiras tá indo muito bem. A gente foi campeão da última. Qual foi a gente teve Mundial na última? Existe Mundial Feminino? Cara, essa a gente foi campeão da Libertadores. Eu não sei como que foi o Mundial do Palmeiras. Bom, eu só sei que é muito... Não, a gente não ganhou. Se a gente tivesse ganhado, a gente teria sido mais zoado do que se a gente não tivesse ganhado. Eram 2 estrelas vermelhas em cima do peito. Agora. Exato, era 2 estrelas vermelhas em cima do peito. Perfeito comentário. E vamos avançar, então, pro jogo do Sub-17. O Palmeiras também jogou no Sub-17. O Palmeiras ganhou do Corinthians no Brasileirão Sub-17 e agora está na final. Quem vai jogar contra nós na final é ninguém menos do que o São Paulo Futebol Clube. Esse time... E aí, Zeca, é aquela coisa muito boa, porque é uma notícia muito boa, né, pro Palmeiras, porque é mais uma chance da gente fazer o ano do São Paulino ainda mais feliz, né, do que a gente já fez nesse ano todo. A gente pode fazer o ano do São Paulino ainda mais feliz se eles ganharem uma final da gente. O Palmeiras que ganhou de 2-1 do Corinthians e o São Paulo que ganhou do Flamengo para estar nessa final. Me emociona pensar nas ligações do Crespo para o Abel, ainda agradecendo, sendo feliz pelo esforço que o nosso Palmeiras faz. Mas, assim, acho que o Sub-17 é aquele negócio que só é legal quando a gente ganha também. Então, ótimo ganhar da criançada do Corinthians. Adoro ver a criança corintiana triste, para mim. É uma coisa que eu não gosto de corintiano em qualquer idade. Então, bem legal. E assim, acho importante esses jogadores, a gente percebe isso no profissional, como esses jogadores que vêm da base, que estão no Palmeiras há muito tempo, o Hendrick, o Kevin, o Luiz Guilherme, o Patrick de Paulo, o Danilo, o Verón, como eles chegam no clube já habituados com grandes jogos, né? Porque como eles acabam jogando muitas finais ao decorrer da carreira, você percebe que são jogadores que não sentem muita pressão. Então, esse é um ponto bem positivo, são super identificados. A molecada é acostumada a bater no Corinthians desde cedo, e agora a gente vai ver como vai ser contra o São Paulo. Mas a gente tem uns destaques muito bons, né? O Luiz está fazendo bastante gol nessa campanha, e a gente tem o Estevão, o William,
o Messinho, que é uma promessa de um nível mundial. Então, tem que ter calma, são só, como a gente falou, é molecada jogando, mas é bem legal ver a base continuar. A gente tem o problema da transição para o pro profissional depois, mas essa campanha é relevante dentro do que pode ser relevante o futebol de base, que não é muita coisa. Não, total. E você falou, acho que um ponto interessante da gente destacar isso aqui é o fato, por exemplo, do Estevão, ele ter batido esse pênalti, ele fez o gol de pênalti, né? E isso, pô, querendo ou não, cria uma casca no cara. É uma semifinal de Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, ele assumiu essa responsa, marcou, o Luigi fez gol também, como você falou. Mas, cara, papo reto, mano. Falando uma coisa que eu realmente acredito, assim, sobre o Sub-17, a galera pega no pé. Eu lembro que do próprio Kevin pegaram no pé quando ele jogou contra o Flamengo, jogou mal nos últimos jogos, né, no Sub-20. E, pô, pelo amor de Deus, cara, jogo de base não vale nada. A galera adora colocar lá no Twitter, nas redes sociais, o Palmeiras ganhou tudo na base. Tudo bem, quando ganhou a Copinha, da hora, dá pra tirar uma onda porque o Palmeiras nunca tinha ganhado a Copinha, e aí é legal, você fala, finalmente tem uma Copinha, é um torneio que todo mundo assiste, não tem futebol profissional rolando e tal. Mas, cara, pelo amor de Deus, futebol de base não serve pra absolutamente nada, cara. Futebol de base é só pra revelar o moleque pra chegar no profissional. Se o cara não passou pela base e dá um baita jogador ali no profissional, o problema é da base, tá ligado? Ficar pegando o pé, ficar assistindo. A maior parte desses moleques nunca vai pisar no profissional pelo Palmeiras. O que você vai comemorar? Título de base. Então, assim, pô, legal. Muito boa sorte pra eles. Que eles continuem tendo essa rodagem, essa experiência. Agora, mais um ou menos um troféu de Sub-17 do Brasileirão, cara, honestamente, não poderia me importar menos com isso. Não, eu gosto de comemorar tudo, mas eu acho que, assim, se importar com derrota é demais também, sabe? Não, e tem essa parada de tudo ser transmitido hoje, cara. É tudo televisionado. Então, vira essa espetacularização. É como se o negócio fosse, nossa, mega importante. Não é, cara, pelo amor de Deus. É um torneio de base. Nem vale isso. A base serve para formar um profissional. Mas assim, é complicado mesmo, porque eu vi esse jogo, eu vi a ida do Palmeiras e Corinthians sem querer. Eu tinha ido a um bar numa festa na terça-feira passada, e aí tinha no telão, tava passando no telão da cidade de São Paulo, um telão gigante no Sport TV, um Palmeiras e Corinthians de base. E por ser Palmeiras e Corinthians, inevitavelmente ele acaba mexendo. Então, eu acho que realmente essa transmissão, essa passar para todo mundo, esse jogo ser passado na TV, ele dá essa sensação de importância, ele mexe, querendo ou não, com a gente, e aí a gente precisa parar, pensar, falar, não, é um Palmeiras e Corinthians, mas não é um Palmeiras e Corinthians de verdade. Se a gente ganhar, a gente tira a onda, mas se perder, a vida que segue, não vale a pena ir causar com a molecada por causa de um Campeonato Brasileiro Sub-17, que até essa semana eu não sabia nem que estava rolando, para ser sincero. Exatamente, literalmente isso. Bom, vamos avançar então agora, voltar a falar do futebol do profissional masculino e vamos colocar então uma notícia sobre ninguém menos do que o nosso menino de ouro, o Endrick. Ele que foi capa do Diário AS, o importante diário deportivo lá na Espanha, e ele tá com uma moral lá, hein, Zeca? Vamos colocar aqui na nossa tela a capa do Diário AS para o nosso público ver. E a gente tem aqui, ó, então, Endrick, já está aqui a capa do AS de 14 de outubro. E aí, essa capa diz: a 9 espera o Endrick. E tem uns detalhes interessantes nela. Por exemplo, o Madrid assegura o posto do Endrick, né, no plantel principal, independentemente do trajeto irregular que ele está tendo no Palmeiras, né, da trajetória que ele está tendo no Palmeiras. Ele perdeu a titularidade e marcou só 8 gols. Isso que é legal, assim, um jornal espanhol dizendo de um moleque de 16 anos, ele marcou só 8 gols. Tipo, moleque, a primeira temporada dele como profissional, reserva, ele marcou só 8 gols. Então, esse é o tamanho da expectativa que os caras têm pro Endrick. E aí, todo mundo colocando aqui, né? Até no comentário, tem um cara que colocou, ó, pô, ele colocou 8 gols com 16 anos, é um número considerável, né? Aí a galera tá falando do Haaland. Inclusive, só complementando essa informação, o Globo Esporte viu a reportagem e falou que a única possibilidade do Endrick não ter espaço no plantel principal do Real Madrid é se o Real Madrid conseguir contratar um jogador do nível do Haaland, o que é um pouco difícil, né? O Haaland tá no Manchester City, enfim. Mas a ideia do Real é, cara, dar moral pro moleque e ele vai sim ser não titular, né? Mas ele vai sim jogar lá, ser integrado, participar das atividades com o elenco principal. O Endrick deu um azar, se ele fosse um aninho mais velho e pudesse chegar já no meio, nessa temporada que está começando agora,
Eu acho que ele terminaria a temporada titular, que a gente tem o Roselu lá, né? Que joga de vez em quando. E eles improvisam o Rodrigo, improvisam outros jogadores para jogar de novo. Então, existe a possibilidade muito grande de eles contratarem o Mbappé, né? Eu torço para que não aconteça. O Mbappé já está todo mimado lá no PSG, já contrataram o Moni, contrataram o Dembélé para ver se ele fica. Mas eu acho que o Endrick tem bastante chance. O Endrick ele não é titular no Palmeiras e eu falo quantas vezes for necessário. Nunca foi por desempenho. Ele não é. Se você fizer um balanço de todos os campeonatos do Palmeiras, acho que tirando a Libertadores, que ele praticamente não jogou, ele foi o melhor. Ele, para mim, é o melhor centroavante do Palmeiras. Ele foi o melhor centroavante do Palmeiras no Paulista, porque o Rony não jogou meio campeonato. E ele fez gols nas finais, tanto na ida quanto na volta. Ele teve um período sem fazer gol, mas foram alguns jogos só, acho que faz parte também. E no Campeonato Brasileiro, para mim, ele é o nosso melhor centroavante. Assim, disparado. O Rony tá constrangedor, o Flaco aparece de vez em quando, mas também não consegue fazer nada. Então, não que ele esteja jogando super bem, né? Nosso melhor centroavante é um reserva, mas por desempenho, acho que ele tem total condições de brigar no Real Madrid desde já. Assim, o pessoal gosta de forçar demais uma calma com o Endrick, que eu acho que ele já mostrou que não precisa ter calma com ele, pode jogar. Um cara que vai para uma semifinal de Libertadores, no Allianz Parque lotado, com uma torcida que torce por ele, mas ao mesmo tempo tem um pé atrás, e joga a bola que ele jogou sem medo, tenta fazer o que for necessário, cria jogada, é criativo. É o que a gente estava falando da molecada que desde sempre é acostumada a jogar decisões. Então ele vai sem medo, ele não vai ter medo nenhum de jogar no Real Madrid. Acho que não é mais difícil jogar no Real Madrid do que no Palmeiras, de verdade. Acho que ele vai ter mais facilidade lá do que ele tem aqui. E eu acho que eles vão ter mais paciência com ele lá, cara. Não é possível. Eu vou até colocar uma notícia na tela, que eu não tinha programado isso anteriormente, mas tem tudo a ver, porque, por exemplo, a gente recebeu o comentário do Mago Dívia, né? Pelo menos lá eles têm plena consciência da covardia que o Abel tá cometendo contra ele. E a gente tem um comentário também do Alri, que falou aqui, né? Dito isso, o Luigi emprestado para algum time de Portugal já, que o Luigi tá jogando bem na base. Então, um pouco desse assunto Abel e base, porque teve uma notícia sobre isso nesse fim de semana, do UOL. E o mais interessante já começa que quem assina a notícia é o Lucas Musetti, que é setorista do Santos, né? Isso já é uma coisa, assim, sintomática do setorismo palmeirense. Mas a gente tem aqui a informação de que o Abel prevê espaço para miúdos. Só que esse título ele engana um pouco, viu? Porque eu dei uma lida nessa notícia, e aí a gente tem aqui que, por exemplo, o Abel espera que os líderes do grupo reajam e retomem um bom futebol, mas sabe que os jogadores da base pedem passagem, menciona que os jogadores que estão indo bem. E aí ele ainda fala que a ideia inicial é não fazer muitas mudanças e recuperar a confiança dos medalhões. Porém, não haverá cautela se os garotos estiverem em melhor momento. E aí, pô, primeiro, pelo amor de Deus, esse discurso, olha o discurso, não é que o discurso é que os moleques vão jogar, eles vão ser titulares. É tipo assim, a cautela não vai mais existir, se eles estiverem bem, eles podem entrar em campo. É tudo na condicional, 100% na condicional. E pelo amor de Deus, irmão, a gente tá no dia 16 de outubro de 2023. O Palmeiras já foi eliminado da Copa do Brasil, já foi eliminado da Libertadores, o Brasileirão tá longe. Agora que o Abel vai fazer, o ano foi pro saco. E pior, o Endrick, a gente tem poucos meses de Endrick, a gente tem poucos meses de Luiz Guilherme. Não vamos ter esses caras mais para sempre. E agora, essa é a notícia que surge. Então, assim, pelo amor de Deus, é um erro absurdo do Abel Ferreira. O tratamento dele com a base nessa temporada, assim, foi uma coisa escancarada. E a sensação, eu acho que foi a sensação que minha mãe teve quando eu fui embora de casa, que os pais têm quando vai embora de casa. O Endrick ir embora, para mim, tipo, eu já tô nessa sensação de despedida, porque já não existe a possibilidade dele ser campeão de um título grande pelo Palmeiras nessa passagem. Já não tem como. Ele vai embora no meio do ano, todos os campeonatos terminam no segundo semestre. Então, quer dizer, ele já foi campeão, né? Ele foi campeão do Brasileirão de 2022, mas... Paulista esse ano, que ele fez gol, mas é o Paulista, né? Mas é bem frustrante essa sensação de que, tipo, acabou, já foi, a gente não teve o melhor que a gente podia ter do Endrick. Acho que ele foi melhor do que todos os jogadores que passaram recentemente, que foram embora rápido da Europa. Acho que ele teve uma carreira melhor que a do Rodrigo no Brasil, teve uma carreira melhor do que a do Vinícius Júnior. Quem mais que a gente teve? Acho que o Reinier também, desses caras que foram super jovens embora.
Mas mesmo não, assim, acho que o Renier, ele chegou a ser protagonista no Flamengo em 2019, cara, naquele o brasileiro, tá Renier ligado? teve uma passagem no Flamengo de 2019 menor ou igual à do Endrick em 2022. Ele, na real, no final do Campeonato Brasileiro que eles ganharam, ele começou a fazer alguns gols e começou a fazer alguns jogos, que foi justamente o que o Endrick fez ali na reta final contra É o justo, é Atlético verdade, é Paranaense, verdade. contra o Fortaleza. Mas, Então, pô, pelo acho que amor de Deus, né? Ele ter tido uma passagem nível Renier. E o pior é que o Vini Júnior, tipo, pô, o Vini Júnior, ele chegou a jogar, foi decisivo em mata-mata de Libertadores pelo Flamengo. E o Endrick. Não, Foda. e o Renier, ele era reserva de um time que tinha Rascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, os três no auge. O Endrick é reserva de um time que ele deveria ser titular. Isso, eu acho que Cara, o isso Endrick é reserva de um time que o time titular que entrou contra o Boca Juniors tinha Arthur, Rony e Mike improvisado na ponta. E esse time que não tinha feito um gol no mês anterior, tá ligado? É isso, esse é o nível, tá ligado? O gol que fez mostrar o dedo do meio para a terceira. Esse foi o Palmeiras de setembro. Mas, enfim, essa sensação de ninho vazio mesmo. É bem triste ver ele embora, mas cara, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai muito bem no Real Madrid. Eu acho que ele não vai jogar do lado de. Acho que ele vai ter mais facilidade para jogar. Não sei se vai ser um Ancelotti ainda, mas ele vai jogar com jogadores muito bons também. Então, jogar no Real Madrid, do lado do Vinícius Júnior, do lado do Bellingham, do lado do Rodrigo, do lado do Modric, do Kroos, do Valverde. Então, é difícil ele ir mal. Ele é um jogador muito talentoso e muito jovem, cara. Ele vai ser um jogador que, com 20 anos de idade, já vai ter vivido uma carreira inteira, sabe? Nossa, é Então, isso. É frustrante, cara. é frustrante a passagem dele, mas não por culpa dele. Eu acho que foi legal o que ele fez. Ele trouxe uma copinha pra gente, ele foi o primeiro, que lá foi muito legal. Ele jogou a Copa do Brasil, jogou o Paulista, ele foi decisivo nas finais. Então não adianta ser ingrato também. A gente cresceu torcendo para ganhar um Paulistão, então o Paulistão também é relevante. Para um moleque de 17, 16 na época fazer 2 gols na final. Então é isso. Mas a nova espera ele, com certeza. Acho que ele só não vai ser titular se trouxerem o Mbappé, porque o Mbappé é outro patamar de jogador. Total. E é isso. Zeca, eu tinha separado também aqui pra gente falar sobre o Atuesta, o mago que tá voltando, já tá treinando com bola. E essa é uma notícia muito importante, né? Porque o fato de ele tá treinando com bola pode animar a gente a ele poder voltar sabendo dominar uma bola. Agora que ele tá tendo todo esse tempo, essa preparação de meses, pegando intimidade com a bola enquanto ele recupera a condição física dele. Mas o fato é, o Atuesta que tá machucado desde fevereiro, já tá fazendo aquela transição física, que é aquele chavão que usam no mundo do futebol, e ele já voltou a fazer algumas atividades aí com os companheiros. O que você acha desse retorno do Atuesta? Fala brevemente aí. Cara, eu acho que ele tá numa posição boa. Só faltam 100 passes certos para ele atingir 100 passes certos com a camisa do Palmeiras. Então, cara, eu acho que ele... Cara, eu vou ficar muito surpreso se o Palmeiras cometer de novo o mesmo erro de ficar renovando com um jogador que passou um ano em branco. A gente já tinha feito isso com o Jailson esse ano. O Jailson não jogou o ano passado por causa de lesão, e a gente renovou com ele para trazer ele para esse ano, e ele não jogou esse ano porque ele é incapaz. É a mesma coisa com a Atuesta. Já libera. Cara, parando para pensar agora em perspectiva, a gente mandou embora o Merentiel por questão de vaga de estrangeiro e ficou com o Atuesta aqui esse ano inteiro para nada, sabe? É muito foda. Eu acho que assim, foi uma contratação que valeu o risco, mas é um cara que deu errado e não adianta forçar essa barra, sabe? Ele nem é super jovem, acho que a gente já aprendeu a lição com o campeonato americano, né? Com o MLS, não dá não. E vale destacar, né, que ele deu uma entrevista falando sobre essa volta dele, né? E ele falou que ele viu que todo mundo tá com raiva, né? Ele tá usando essa raiva da eliminação da Libertadores para voltar a jogar bem. Então, bom, vamos ver se o Atuesta com raiva vai mostrar aí ser uma versão de jogador diferente. Raiva terei eu se ele jogar, porque eu não quero que ele jogue, que ele tenha mais minutos que o Fabinho, não quero que ele tenha mais minutos que o Gabriel Menino, não quero que ele tenha mais minutos que o Richard Rios, e com certeza não quero que ele tenha mais minutos que o Zé Rafael. Não serve para nada o Atuesta. Pode mandar embora. Isso.
Infelizmente é isso, eu concordo com você. Inclusive, a gente falou da volta da Tuesta, e aí os comentários são: meu Deus, que tristeza, que só notícia ruim. Bom, é isso então, rapaziada. Esse foi o Palazeca de hoje, o primeiro Palazeca da história. Vamos só lembrando para vocês os avisos lá do começo. O Porqueiras não vai ficar nesse nome na Twitch, vamos mudar para Porqueiras, só estamos esperando o tempo passar. A gente vai fazer esse programinha todos os dias às 10h30. A ideia é que seja um pouco mais curto, mas hoje, como era o primeiro, teve vários avisos e tudo mais. Não tem problema, se ficar uns 30 minutos também, tá tranquilo, entre 20 e 30 minutos sempre vai ficar nessa faixa. Lembrando, então, todos os dias às 10h30 na Twitch e também no YouTube ao vivo. A partir de amanhã já vamos estar ao vivo no YouTube e todas as semanas vamos ter aí uma live também semanal comentando os jogos, e aí vai ser com mais pessoas, vai estar aqui a Júlia Bigodeus, vai estar aqui o Dimitrios, o Jorge e outros convidados. E aí aqui o Felipe Filenga já tá falando F Gabi Verde do ódio. Pior que é um bom nome. Enquanto a gente ainda não é vendido ao establishment, ao sistema, a gente ainda pode usar um nome que é engraçadinho, mas depois a gente vai ter que ser completamente plastificado. Tô brincando. Mas o Porqueiras é o nome da horinha também. Porqueiras é um nome que a gente pensou, a gente trabalhou para pensar nesse nome. É isso, Zeca. Alguma consideração final? Nenhuma consideração final. Muito feliz pela galera que participou hoje. A gente se vê amanhã. É isso. E lembrando, hoje, ao longo do dia, vamos soltar vários cortes também no nosso Twitter, da nossa live anterior e também dessa live, pegar aí algumas pílulazinhas legais e colocar na internet. Tamo junto, sigam Porqueiras no Twitter, sigam Porqueiras no TikTok, no Instagram e também inscrevam-se lá no canal do YouTube e aqui na Twitch, se você ainda não estiver seguindo, pelo amor de Deus, não dá esse mole. Valeu demais, galera, tamo junto, até a próxima live e tchau, tchau. E, ressaltando, não vamos cometer crimes. Eu tentei não ser moleque com você, eu tentei, mas quem não erra em 2023